Olá pessoal, meu nome é Bruna, eu sou jornalista e mãe da Maia de 2 anos e meio e do Benjamin de 2 meses. Samara, eu sou mãe de duas crianças. E que mais? Foi fácil lidar com os 2 filhos? Foi fácil. Você gosta de ser mãe de 2 filhos? Quando de dois filhos, Benjamin, Baixando, da mamãe, a mamãe. Quando a gente ficou sabendo da chegada do Benjamin, uma preocupação era como será que vai ser a aceitação da Maia com a chegada do irmão? E aí a gente fica imaginando várias coisas. E a primeira delas, a gente nega que isso vai ser um problema. Ah, não, a Maia é uma menina muito sociável, ela vai adorar o irmão, ela vai gostar muito de ter uma outra companhia. Não é bem assim. Quando o Benjamin chegou, a gente notou que a Maia sentiu bastante, ela ficou angustiada, bem agitada, tentando chamar a nossa atenção. E as 2 primeiras semanas, acho que até mais ou menos uns 20 dias, foi bem difícil, né? Bem difícil para lidar com essa nova realidade de ter 2 filhos em casa, de dividir a atenção. E eu também fiquei bastante angustiada e o papai também. Então a gente procurou a ajuda de uma especialista, a doutora Fabiana Piscirilo, que é pediatra, ela é pediatra da Maia, é psicanalista em formação e a gente recorre a ela quando tem algumas questões aí comportamentais, emocionais, psicológicas, a gente recorre à doutora Fabiana. Resolvi fazer esse vídeo para dividir aí algumas dicas, algumas angústias com você que tá com o segundo filho aí, que vai chegar, ou mesmo o terceiro, quarto filho, para você se acalmar e saber que é normal ter que lidar com todas essas questões e todos os filhos sentem. Como lidar com a chegada do segundo filho? Olá pessoal, tudo bem? A Bruna me chamou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a chegada do segundo irmão, né? Do segundo filho. Como a gente ajudar o primeiro filho a lidar com isso, né? Eu adoro esse tema, acho muito interessante porque existe um mito de que pode ser que a criança não apresente nenhum problema, vai aceitar numa boa, e é um mito, não é real, né? Lógico, cada criança vai ter o seu tipo de aceitação, mas nunca vai ser numa boa. Por quê? Dividir o amor materno é muito difícil, né? E eu falo dividir o amor no sentido de dividir o olhar da mãe. Isso é difícil, eu falo para as crianças, mas eu ouso dizer que até para alguns adultos isso ainda é muito difícil, né? Pensar que sua mãe tem desejos para além de você é pesado. Imagina lá no comecinho da vida, né? Que a gente não sabe lidar ainda com essas coisas. Então, a primeira dica que eu dou para as mães é: falhem. Sabe aquela história dos pratinhos, de equilibrar os pratos, né? Que a gente tá lá, como no circo, tentando equilibrar vários pratos e que alguns pratos acabam caindo, porque é natural, né? É isso, os pratos precisam cair, tá? Não é que você vai provocar a queda dos pratos, mas aceite que eles vão cair e que isso é benéfico para o teu filho. Então, estamos falando aqui do primeiro filho, né? Então, sabe aquela noite que você fingiu que estava dormindo para não ir lá atender e deixou o pai ir? É disso que eu tô falando. O filho precisa que essas coisas ocorram para se constituir bem. Porque aí ele começa a entender que a mãe está presente e a mãe está ausente. Mas que o amor não acaba, que o amor continua ali. Isso tem um benefício tremendo para o desenvolvimento das crianças. Qual a importância do pai nesse momento? Existem inúmeros motivos para o pai não estar nessa relação. Pode ser ausência física, né? Pode ser desinteresse desse homem, que ainda não entendeu o que é a paternidade. Mas existe uma coisa que não é muito falada, mas que eu vejo bastante no consultório, que é a não autorização da mãe para que esse pai entre na relação, né? Essa relação dos dois, da mãe com o filho, é uma alimentação muito boa, mas muito perigosa também. Porque ficar num lugar de rainha para aquele bebê pode ser, como que eu posso dizer? Pode te encantar tanto
ficar nesse lugar que não sobra espaço para o pai entrar nessa relação, e é importante que ele entre, né? Eu costumo brincar que os 3 primeiros meses são da leoa mesmo. Se chegar perto, vocês dão mordida, né? Mas que depois precisa mais gente ir entrando nessa relação. O pai é o primeiro que tem que entrar. As avós, tias, a professora da escolinha. Conforme isso vai acontecendo na vida da criança, ela vai se adaptando e entendendo que a mãe pode ter olhar para várias coisas, inclusive para ela. E aí, a chegada do irmão não fica tão angustiante, né? Porque a criança já entendeu esse processo de, olha, minha mãe olha para mim, mas minha mãe pode olhar também para um monte de outras coisas, né? Eu devo contar sobre a chegada desse irmão? Quando? E como que eu devo fazer isso? Há um outro erro assim que as famílias podem cometer, um erro não, né? Mas uma forma pior de lidar com isso é não contar, né? Então, a partir do momento que soube da gravidez, conta para esse primeiro filho, olha, tem um bebezinho aqui dentro da minha barriga, tá no forninho. E aí, dependendo da idade, você vai criar a forma lúdica que for para contar isso, né? E aí, sempre adaptando o que faz sentido ali para a família de vocês, para o seu filho. E conte para ele, porque pode ter certeza, por mais jovem que ele seja, ele vai entender que tem alguma coisa acontecendo. E não tem nada que angustie mais uma criança do que sentir que tem algo acontecendo e ninguém tá falando para ela. Façam uma análise aí da infância de vocês. Sabe aquela coisa do... É muito comum as pessoas trazerem isso. Eu senti que os meus pais não estavam bem, que eles só brigavam e eles iam se separar, mas ninguém falava para mim. Sabe? Isso é muito angustiante para a criança. Então, conte para a criança sobre a chegada desse irmãozinho, né? Depois que o irmão já chegou, quais são os sinais de que ele não tá lidando bem com isso, que ele tá angustiado? Quais são os sinais, né? Identificar os sinais de que, essa criança tá sentindo, né? Eu acho que na gravidez, né, os principais sinais são... Uma dica que eu dou antes de falar dos sinais é introduzir a criança nos preparativos para a chegada do bebê. Então, você tá lá, leva na loja, ou agora com a pandemia, vamos olhar pela internet as coisinhas do bebê. Pode ser que seu filho faça comentários desagradáveis, tipo, é horrível, tudo é feio, odiei todos, sabe assim? Isso já é um sinal que ele não está lidando tão bem. O que é esperado, tá? Não se apavore. Esse tipo de sinal, a agressividade com você, com o pai também. Então, esses são sinais ali na gestação. Quando o bebê nasce, é comum que as crianças façam algum tipo de regressão. Como assim? Então, era uma criança que fazia cocô e xixi já no piniquinho, começa a ter que usar fralda de novo, começa a ter muito escape. Era uma criança que já dormia a noite inteira no seu quarto, precisa voltar para o quarto dos pais ou começa a ter muito medo. Isso são sinais de que algo não está bem, né? E aí eu falo, escapa pelas beiradas, sabe? A criança não tem uma condição de te falar, olha mãe, eu não tô bem, eu tô sofrendo porque eu tô com ciúmes desse alguém aí que vai chegar ou que chegou. Então, ela faz sintomas, vai escapar por algum lugar e aí vale a gente ficar atenta a isso, né? E eu sempre peço para os pais que aguentem, sobrevivam aos ataques, tá? Principalmente se forem crianças de 2 anos, aí passa um tempinho ali que eles ficam mais toleráveis, mas aí já lá na pré-adolescência, eles vão te atacar. Vão falar que te odeiam e não se sinta magoada, né, por isso. Porque esse é só um jeito de falar, estou com raiva, né? Seria muito bom se a gente começasse a mostrar para as nossas crianças que todos os sentimentos são aceitáveis, né? A raiva, o amor, a alegria, enfim, tudo tem seu espaço. Mas a gente não faz isso. Então, é comum, quando a criança tem raiva, ela jogar isso no outro. Eu te odeio. Na verdade, ela tá odiando toda essa situação e ela não consegue verbalizar muito bem. Então, aguente,
tá? Nada de desesperar, de chorar na frente da criança, porque ela falou que me odeia. Calma, vai passar, tá? E nada também de querer comprar presentes caríssimos para fazer a criança não te odiar mais, porque isso não vai funcionar, tá? Muitas famílias usam uma estratégia que a gente mesmo usou, que é o irmão que está chegando trazer um presente para oferecer para o irmão que já está aqui. É bacana essa estratégia? Ela deve ser usada? Uma boa dica é que o irmãozinho mais novo traga da maternidade um presente para o irmão mais velho. É muito legal, mas já adianto, pode ser que o irmão mais velho jogue o presente na parede, tá? Então, mantenham a postura e calma e saibam que isso pode acontecer. Mas pode ser que ele adore e ali já vai criando um vínculo. O que dá certo para uma família, dá certo para outra? Eu acho que de tudo que a gente pode falar sobre esse momento é individualizar cada situação, né? Individualize o que faz sentido para a família de vocês. Então, garanta um tempo, ainda que seja difícil com a chegada de um bebê, garanta um tempo de qualidade com o filho mais velho, né? E aí você vai ter que ver, não tem uma receita, o que faz sentido para a família de vocês, porque vai ser diferente do que a vizinha faz com o filho dela. Então, olhe o que faz sentido para esse filho mais velho como tempo de qualidade, o que ele gosta de fazer e reserve um tempinho para fazer isso com ele, tá? Use a rede de apoio ali, mesmo que pequena nesse momento de pandemia, para disponibilizar um tempo de afeto com esse irmão mais velho. Quando eu devo procurar ajuda especializada e a quem eu devo recorrer? E quando é um problema? Então, tudo isso que eu falei tá tudo dentro da normalidade, né? E quando passa a ser um problema? Não existe um sintoma ou uma característica específica que mostre que isso é um problema. Vai ser um problema quando vocês não conseguirem lidar. A partir do momento que tiver muito difícil para vocês lidarem com isso, peçam ajuda, tá? E aí vale conversar com seu pediatra, vale conversar com uma psicóloga, vale conversar com uma amiga mais experiente que já teve outros filhos. Mas peça ajuda, se tiver difícil, peça, porque é muito pessoal, né? Eu posso estar falando de tudo isso aqui e o que te pega é uma outra questão, né? Eu acho que é isso, né? Fiquem à vontade, se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar e vamos tentar tornar esse momento mais agradável, mas saibam que vai ser sempre um desafio, porque dividir o olhar dessa mulher aí que lá na infância a gente ama com todas as forças, não é fácil, mas vai se ajustando, as coisas vão caminhando, tá? Não esqueçam, vão ter pratinhos que caem, hein? Não se sintam culpadas por isso, tá bom? Gostou desse vídeo? Espero que eu tenha ajudado você que está com o segundo filho em casa ou está chegando, para você se preparar a lidar com essa situação da melhor maneira possível. Deixe seu comentário, ative o sininho para os próximos conteúdos e se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Eu vou produzir agora outros conteúdos com outros profissionais que vão nos ajudar nessa jornada da maternidade. Se você quiser me mandar temas que você gostaria que eu tratasse, também pode me enviar, tá bom? Até mais e boa sorte! No canal embora.